Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais um Contraturno Digital. Sou o professor Mário. Vamos ao conteúdo de hoje? Olha só. Aula 29, língua portuguesa. Escolha bem as palavras, objeto do conhecimento, sequências textuais, recursos linguísticos discursivos, efeitos de sentidos, sequências descritivas e expositivas. Muito bem, é isso. Vamos lá? Vamos à aula de hoje. Você sabe o que são sequências textuais? Muito bem, olha só. São unidades mínimas de composição textual que visam formar um texto coeso e coerente. Os tipos textuais. Uma sequência textual é um conjunto de elementos, ou seja, de palavras, que possibilita que um texto tenha características narrativas, descritivas, argumentativas ou injuntivas. Desse modo, as sequências podem determinar o texto se será predominantemente do tipo narrativo, descritivo, argumentativo e injuntivo. Temos seis sequências textuais, olha só. Temos a sequência expositiva, a sequência injuntiva, a sequência textual dialogal, a sequência textual narrativa, descritiva e argumentativa. Vamos caracterizar cada uma delas brevemente? Olha só. Temos a sequência expositiva, ela explica, ela dá informações a respeito de alguma coisa. Muito bem, temos também a sequência injuntiva. Essa é interessante, olha só, ela é comum em manuais de aparelhos eletrônicos e em receitas culinárias. A sequência injuntiva, ela prioriza a presença de verbos no imperativo, aquelas que dão ordem, como o intuito de orientar o leitor por meio de comandos na realização de tarefas. Temos também a sequência dialogal. Ela é comum nas sequências textuais porque ela funciona como uma espinha dorsal de vários gêneros orais do dia a dia. A conversa informal que você tem com os seus amigos, por exemplo, o debate, a entrevista também pode assumir forma escrita e surgir nos contos, nos romances e até nas piadas. As sequências textuais, também temos nas sequências textuais a sequência argumentativa. Qual a característica da sequência argumentativa? Muito bem, ele é caracterizado como argumentativo, ou seja, é necessário a predominância da disposição lógica de argumentos, suposições, deduções e opiniões que buscam respaldar uma verdade potencial. Temos também o gênero descritivo, a sequência descritiva, que ela caracteriza as sequências textuais descritivas, elas surgem comumente articuladas com sequências textuais de outros tipos. Em textos narrativos, é frequente surgirem sequências descritivas que permitem caracterizar uma personagem ou um espaço social para motivar o desenrolar da ação. Temos também a sequência narrativa. Ela é construída basicamente de verbos que expressam ação e encadeiam causas, consequências, revelando a interação de elementos, os personagens, por exemplo, para a realização de fatos. Muito bem. Na aula de hoje, trataremos apenas de duas. Trataremos da descrição e da exposição. Muito bem, vamos detalhar então? Olha só, temos aí o texto expositivo. O que é um texto expositivo? O nome já diz, né? Expõe algo. É um tipo de texto que avisa a apresentação de um conceito, de uma ideia. Olha só as características. Temos aí, ó, conceito. Ele vai expor conceitos relacionados a um determinado tema, um determinado assunto. Ele vai definir também, ele vai explicar, né, a definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado.
Outra característica, ele vai descrever também, ele vai fazer uma análise mais pormenorizada, né, de aspectos referentes a esse determinado tema, este assunto. Ele vai fazer também comparações, também, relação entre dois ou mais conceitos distintos e que podem se complementar. Outra característica, olha só, vai trazer informações, reunião de conhecimentos e dados relacionados com o tema, o assunto. Ele vai enumerar também, ele vai fazer uma ordenação dos itens essenciais relacionados com o tema abordado e vai fazer também especificar cada um desses itens enumerados. Trouxemos um exemplo para você. Olha só, observe aí o vídeo. Curiosidades sobre a história do Brasil no descobrimento do Brasil. Quem realmente descobriu o Brasil? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Quem realmente descobriu o Brasil? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. 3 meses antes do descobrimento oficial do nosso país, o navegante espanhol Vicente Pinzón relatou em janeiro de 1500 ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, nosso Brasil. Viagem de Pedro Álvares Cabral. A viagem que Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil demorou mais de um mês. Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegou no dia 22 de abril, próximo à região de Porto Seguro, totalizando 45 dias de navegação. Diversidade de idiomas. Antes do descobrimento, eram falados mais de 1000 idiomas no Brasil. Hoje, apenas 180 deles sobrevivem e 11 são os mais praticados. A chegada do telefone. O primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1876, no Palácio Imperial de São Cristóvão, residência da família imperial. Dessa forma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade no mundo a ter uma linha telefônica depois de Chicago. Muito bem, notaram aí como o texto ele traz enumerações, ele descreve, ele traz informações, entre outras características? Muito bem, então é o texto expositivo, as sequências expositivas, sequências textuais expositivas. Temos outro exemplo para você. Observe aí. Significado de nostalgia. Substantivo feminino. Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria. Melancolia, saudade do passado, de um lugar, etc. Disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico do país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria. Saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição que uma pessoa deixou de possuir. Condição melancólica causada pelo anseio de ter os sonhos realizados. Condição daquele que é triste sem motivos explícitos. ETM, do francês, nostalgie. Notaram que entre as características do texto expositivo ele traz um conceito, uma ideia, exatamente como eles trouxeram um conceito, uma ideia da palavra nostalgia. Outro exemplo do texto expositivo é o verbete enciclopédico. Observe aqui, ele vai trazer informações, nesse caso, do nosso amigo Cervo do Pantanal. Então, ele vai trazer todas as informações do nosso amigo, ele vai expor as características do Cervo do Pantanal. Então, o verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva, encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes.
Vamos falar sobre a sequência textual descritiva? Olha o conceito. É um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, de uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Olha só as características do texto descritivo. Ele vai trazer um retrato verbal, vai ter predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Outra característica, a utilização da enumeração e comparação. Presença de verbos de ligação, verbos flexionados no presente ou no pretérito passado. Temos um exemplo para você. Observe o vídeo. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina. Ah, quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida pode morar. Cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Notaram as características do texto descritivo? Há uma sequência de descrição da cidadezinha? Observe aí. O texto descritivo ele pode ser subdividido em descritivo objetivo e descritivo subjetivo. Vamos falar primeiramente sobre o texto descritivo objetivo. Ele trata-se de um texto de linguagem conotativa que tem como característica fazer uma descrição de forma concretamente possível. Trouxemos um exemplo para você. Observe aí. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Notem que o narrador ele não faz nenhum comentário subjetivo a respeito do que ele vê. Ele apenas descreve exatamente o que ele vê, ok? Muito bem. Vamos falar sobre o texto descritivo subjetivo? Olha o conceito aí. Diferentemente da descrição objetiva, aqui há espaço para marcadores de subjetividade e principalmente para o uso de figuras de linguagem, como a metáfora. Agora observe no exemplo da sequência textual descritiva subjetiva, como o autor ele emite ali conclusões pessoais a respeito, na descrição a respeito do personagem. Observe aí. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado, mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Notaram as características dessa descrição subjetiva? Muito bem. Vamos ao nosso aplicando? Vamos lá. Leia o fragmento do conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Garcia estava atônito, olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros,
cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa e ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação e se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Observe aí, a partir da análise do trecho do conto, podemos dizer que o texto classifica-se como um texto de relato, pois transmite os fatos acontecidos com um foco no acontecimento. B, um texto narrativo, seu material é o fato e a ação que envolve os personagens. C, um texto dissertativo, cuja principal intenção é a exposição de opiniões com a intenção de persuadir o leitor. Ou D, um texto narrativo descritivo, pois é predominantemente narrativo com passagens descritivas. O que você acha? Se você respondeu letra D, um texto narrativo descritivo, pois é predominantemente narrativo com personagens descritivos, você acertou. Observe aí. Comentário que nós temos para você. O fragmento do conto de Machado de Assis é predominantemente narrativo, descritivo, pois apresenta passagens descritivas estáticas feitas pelo narrador, com a intenção de caracterizar os personagens e o ambiente, fornecendo ao leitor dados significativos sobre ambos. Muito bem. Vamos às nossas considerações finais? Vamos lá. Falamos na nossa aula de hoje sobre sequências textuais. Falamos sobre sequências textuais expositivas, abordamos também sequências textuais descritivas. Falamos ali sobre as descritivas objetivas, as descritivas subjetivas. Abordamos aí esse assunto, abordamos principalmente as sequências textuais, as descritivas e as objetivas. Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima.